Olá, olá, muito bem-vindos aqui neste canal. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre uma questão muito interessante das camadas da personalidade. Na verdade, não vou falar das 12, mas quero falar para vocês que dentro de um processo da maturidade e das percepções que as pessoas têm da realidade, muitas vezes há uma distorção. Bom, como assim, Aline? Bora lá. Quando você olha para a parte da psicologia, psicogenealogia, neurociência, ser humano, antropologia estuda, sociologia estuda, várias vertentes estão estudando como o ser humano interage nas relações e também consigo mesmo. Quando paramos para olhar tudo isso, eu estudo isso há mais de 10 anos. Mesmo tendo uma carreira fora da área, eu sempre gostei, sempre me interessei nesse assunto. Então, eu sempre estou lendo, estudando, fazendo cursos e afins. E aí, o que a gente vê dentro disso? As 12 camadas de personalidade, eu conheci através do meu curso de compreensão sistêmica e também ouço muito o Dr. Ítalo Marcilli falando sobre essa teoria. Ela foi feita também por um brasileiro chamado Olavo de Carvalho e tem sido então aprimorada por outros psiquiatras, por outros médicos estudiosos, como falei. Então, o que acontece? Níveis. O ser humano ele vai subir em níveis de maturidade que, teoricamente, deveriam acompanhar a idade cronológica. Ou seja, a sua idade atual, você deveria estar numa motivação de vida numa camada X. Como eu falei, eu não vou falar as 12 nesse vídeo, talvez em outro momento eu até traga aqui para vocês com slide, daquele jeito que eu gosto de fazer também. Mas saibam que eu vou falar das primeiras, que é onde a maioria da população no nosso país se encaixa e a dificuldade que nelas acontece para que as pessoas vivam num mundo de ilusão, vivam no mundo de Bob. Lembra aquele desenhinho do mundo de Bob? O fantástico mundo de Bob. Vocês não lembram? Dá uma olhada aí no YouTube que vocês vão achar. Ou então, né, as crônicas de Nárnia, a pessoa entra no guarda-roupa e fantasia a vida. Pois bem, a maioria das pessoas hoje estão vivendo nessa condição. Aline, choquei. Pois é, mas vamos lá. A primeira camada é a camada onde há a existência do ser humano. Então, houve a fecundação, óvulo, espermatozoide, pum, primeira camada está formada. A segunda camada vem com a hereditariedade, tá lá, não tem, tá lá, acabou, tá feito. A terceira camada, ela já vem de uma camada em que há na gestação e pós-gestação um aprendizado. A motivação do ser humano é um aprendizado. E aí ela tá indo ali com as referências da família, com as crenças daquela família, sejam elas religiosas, educacionais, sejam elas financeiras, sociais, não importam. As crenças se referem àquilo que a família acredita como o livro correto de viver a vida. Todos os referenciais. Então a criança ela está absorvendo e nessa fase de aprendizado existe também a questão ali do bebê, da criança, que ela vai até em torno ali de uns 3 anos de idade, entender o mundo como ele é. Então rotina é uma base muito importante dessa terceira camada, onde existe, a criança começa a ter referência. Bom, chove, olha, mas faz sol depois. Dorme de noite, acorda de dia. Gente, parece uma coisa muito besta, eu sei, quando olha isso e muito óbvia. Mas crianças que não tiveram rotina na infância são adultos que não têm rotina na vida. Olha lá, não fechou uma terceira camada. E a pessoa tem problemas muito sérios aqui de autopercepção, de alto valor e de muitas outras coisas porque essa camada não está fechada, porque ela não tem segurança de ir para a vida. Esse é um ponto. A quarta camada, que é até onde eu vou chegar aqui, ela vem também na infância em referência à afetividade.
Bom, vocês já foram crianças, é uma memória que a gente tem muito baixa, porque é a memória que está lá na amígdala cerebral, que é da primeira infância, que é a área de molde da gestação até os 5, 7 anos de idade. A gente não tem uma lembrança tão coerente das coisas vividas, mas se você convive com criança, você vai entender o que eu estou falando. A criança na quarta camada, ela sai do aprendizado e ela vem para uma camada onde ela é afetiva. Então, ela entende aquela informação de que para gostarem de mim, para me amarem, para me aprovarem, para que eu possa ser quem eu sou, eu terei que agir mediante aqueles adultos, aquela família, aqueles pais, aquele círculo que ela vive de tal maneira. E muitas pessoas estão ainda nesta camada, elas não fecharam o contorno dessa camada, por assim dizer, e estão vivendo suas vidas na afetividade. Ai, Aline, mas que horror! Então, se eu saio dessa camada, eu não vou ser afetiva? É claro que vai. Você vai amadurecendo os níveis de amor, o nível de pessoa e ser humano que você é. Cada camada vai ter uma motivação, até que você chegue num nível em que você entende que você é um ser adulto completo, inteiro, e que é interdependente e que sim, tem o seu devido valor, a sua individuação, e dentro da sua família atual, dentro do seu trabalho, você tem legados, você deixa coisas importantes de quem você é e daquilo que você construiu como ser humano. E é verdade, poucos atingem isso. A questão aqui é, quanto mais você sobe nas camadas, mais na realidade você está, mais no presente, mais naquilo que é tomar ações, escolhas para solucionar desafios. Uma pessoa que está numa camada mais alta, ela vai ter problema como todas as outras. Qual é a diferença? Ela não vai entrar em dramatização, em vitimização e ficar adoecendo, inclusive. Então, olha que interessante. Eu, dentro do consultório há 10 anos, percebo que eu venho cuidando de pessoas entre que estão ali para fechar a terceira e a quarta camada da personalidade, que são elas que eu comentei com vocês. Eu também já estive lá, mas eu faço terapia há muitos anos. Então, já fui para uma escalinha aí, onde também requer outros cuidados. Então, o que acontece? Viver no mundo em busca de aprovação, em querer pertencer, quando na verdade você já pertence, porque a primeira camada, que é a existência, garantiu o seu pertencimento. Quer entender melhor de pertencimento? Olha o vídeo das leis sistêmicas, ok? Vou deixar ele aqui como um link para vocês mais fácil. Já pertence, já está garantido. Mas viver nessa barganha, nessas chantagens emocionais, só faz uma pessoa ficar como a criança. Não cresce. Gente, pare e olhem as crianças que vocês têm ao redor de vocês e se identifiquem sim, para que vocês caiam em si e possam tomar escolhas inteligentes e saiam desse lugar, porque já não é o de vocês. A gente sabe que dentro das 12 camadas, um ser humano comum, por assim dizer, ele só vai conseguir chegar até a 8ª, tá? Porque a 12ª nós estamos falando de Jesus Cristo, ok? Então essa a gente já elimina facilmente, ok? E também a gente sabe que, estando nela, a responsabilidade numa 8ª camada, por exemplo, ela é muito maior. Ela tem responsabilidade. A partir da 5ª, o ser humano começa a entender que ele tem responsabilidade e sai do drama da culpa e da inocência, porque quem tem culpa e inocência, quem fica no culpa, inocência, punição, julgamento, é a nossa criança. Então, eu quis trazer esse vídeo para vocês, para que vocês possam começar a se situar, ok? E eu vou me estender mais um pouquinho. Eu estava hoje, no dia que eu estou gravando esse curso, olha eu, né, que eu sempre estou gravando curso, esse vídeo, eu estava conversando com a minha mãe sobre algumas questões que eu vejo as pessoas, observo, eu estava fazendo uma constatação de fatos com ela
E aí nos deparamos com o seguinte, falei, mãe, os pais não estão preparando os filhos para a vida. As pessoas estão querendo tanto poupar as gerações de agora que estão esquecendo de ensinar o filho que ele tem que aprender a viver. E isso eu tô falando, fazer uma comida sozinho, saber limpar uma casa sozinho. Gente, seja homem, seja mulher, não importa. Nós temos adultos de 30 anos que têm uma mentalidade de 5, que estão lá na quarta camada, casando, indo pra vida, trabalhando. Como é que nós vamos ter frutos disso? Ah, mas a humanidade sobreviveu até aqui. Sobreviveu. Bem lembrado. Bem lembrado. Enfim. E aí eu tava falando justamente isso com a minha mãe. E aí uma pessoa falou uma situação pra mim outro dia, eu falei assim, uau, que interessante, você tem medo disso, mas o que você tá fazendo pra preparar pra essa situação se você se deparar com ela? Entende? Isso é continuar no infantil. Eu tenho medo, eu tenho receio, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu me inferiorizo, eu me coloco pequena, Tá, mas e aí? Qual é a escolha que você está fazendo? De procurar uma ajuda que seja para sair dessa camada? Enfim, essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês. Se ela serviu de alguma maneira, curte, comenta, compartilha, que eu tenho certeza que quando você cair em si, quando você tomar essa responsabilidade para você, você vai passar a ter muito mais escolhas, percepções, leveza e alegria na sua vida. Um abraço e até o próximo vídeo.